Olá, bem-vindo ao quadro. Existem dois tipos de tangência entre circunferências. A primeira é quando as circunferências são tangentes externamente. Isso fica mais fácil de ver usando figuras. Então aqui nós temos uma circunferência, cujo centro é C1. Tá? Aqui a nossa primeira circunferência, que nós vamos chamar de lambda1. Essa circunferência tem um raio igual a R1. Agora uma segunda circunferência, essa aqui, cujo centro é C2. Está aqui a circunferência que nós vamos chamar de lambda2. Este é o ponto de tangência entre as circunferências. Vamos agora ligar os centros dessas circunferências com uma reta. Você observa que a distância entre C1 e o ponto de tangência é R1, e a distância entre C2 e o ponto de tangência é R2. Portanto, quando as circunferências são tangentes externamente, a distância entre os centros das circunferências é igual à soma dos raios dessas circunferências. O segundo caso é quando as circunferências são tangentes internamente. De novo, nós temos uma circunferência de centro C1 e agora uma circunferência maior. Olha só, essa circunferência aqui. E dentro dessa circunferência, nós temos uma outra circunferência cujo centro é C2. Vamos desenhar essa circunferência também. Está aqui a circunferência e este é o ponto de tangência. Você observa que a distância entre C2 e o ponto de tangência é R2. E você observa também que a distância entre C1 e o ponto de tangência é R1. Essa distância entre os centros é exatamente a diferença entre R1 e R2. Então, nós podemos escrever que a distância entre os centros das circunferências que são tangentes internamente é igual a R1 menos R2. Para não correr o risco de encontrar um número negativo, nós vamos colocar essa diferença entre módulos. Então, vamos fazer um exemplo. No nosso exemplo, nós temos a circunferência lambda1, cuja equação é x² mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. E nós temos a circunferência lambda2, cuja equação é x² mais y² igual a r². Nós não sabemos o raio da circunferência lambda2, mas nós queremos encontrar valores de r para os quais a circunferência 2 é tangente à circunferência 1. Como nós vimos até agora, existem duas situações: quando as circunferências são tangentes internamente e quando são tangentes externamente. Antes de fazer o desenho, nós vamos encontrar as coordenadas do centro da circunferência lambda1. Olhando para a equação, nós encontramos 0 e 3 como coordenadas do centro. E o raio desta circunferência é igual a 2. Afinal de contas, 4 é 2 ao quadrado. Na circunferência lambda2, as coordenadas do centro são 0 e 0. E o raio R2 é R, que nós queremos descobrir. Então, vamos fazer esse desenho no plano cartesiano. Aqui nós temos o plano cartesiano e vamos desenhar a circunferência lambda1. O centro dessa circunferência fica no ponto de coordenadas 0 e 3. Está aqui C1. E o seu raio é igual a 2. Está aqui a circunferência lambda1 de raio igual a 2. Se o raio é igual a 2 e esse ponto tem ordenada igual a 3, este ponto tem ordenada igual a 5. E esse ponto aqui de baixo tem ordenada igual a 1. A circunferência lambda2 tem centro na origem e ela será tangente à circunferência lambda1 neste ponto e neste ponto. Olha como que fica o nosso desenho. Este é o primeiro caso, em que o raio da circunferência lambda2 é igual a 1. Afinal de contas, a distância entre o centro e este ponto de tangência é igual a 1. E no segundo caso, nós temos essa circunferência, que é tangente no ponto de ordenada igual a 5. A distância entre o centro e este ponto é igual a 5. Portanto, no segundo caso, R é igual a 5. É isso aí, pessoal. No primeiro caso, R é igual a 1. No segundo caso, R é igual a 5. As equações são x² mais y²
igual a 1 ao quadrado, que é 1, para essa circunferência menor, e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25, que é a equação reduzida da circunferência maior. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.